Sejam bem-vindos ao podcast Central do Varejo, edição especial do Rio Grande do Sul, trazendo muito cases, inclusive provocações para vocês, numa parceria aqui com o meu co-host da JET, Rodrigo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja curtindo o que a gente está fazendo aqui, Elifas. E hoje a gente está com o Alexandre da Usaflex. Solta a vinheta. Muito bem, Alexandre, primeiramente, obrigado por aceitar esse desafio, por estar aqui com a gente na Central do Varejo. Não, é uma baita honra para a gente estar aqui, né? Conversando um pouquinho, agradeço muito o convite em nome de toda a empresa, então... Legal, vamos lá. Vamos falar sobre a tua parte realmente de inovação. Como é que é a parte lidar com inovação no varejo cada vez mais? É um desafio cada vez maior também, né? O varejo ganha outras proporções e lá dentro da Usaflex eu atuo como gestor de inovação e junto de toda a equipe de design, engenharia, nós tentamos traduzir essas demandas da consumidora, essas necessidades dela em soluções, né? Lá para a ponta, né? Exatamente para que a gente consiga estar sempre encantando ela e fornecendo soluções que façam sentido, gerem valor para a vida dela, né? Então, muito nesse sentido de facilitação, traduzir uma demanda em oportunidade que a gente vai estar conseguindo suprir essa lacuna lá no varejo, né? E hoje a gente ouve muito a palavra inovação, inovação até está na moda a palavra inovação, mas hoje ela é um papel fundamental nas empresas para elas realmente estarem conectadas com o próprio cliente. Como é que tem sido isso dentro da Usaflex? A gente sempre brinca, né? Inovação parece aquela buzzword tipo sustentabilidade, era um tempo atrás, né? Todo mundo quer ser inovador, ou diz que é e tudo mais, né? Mas ela não é tão romântica assim, né? Na realidade, é resolver aqueles pepinos, resolver aqueles problemas e o job to be done no final do dia, né? Realmente conseguir gerar valor e buscar soluções para problemas que são recorrentes, né? E para quem não conhece ainda a Usaflex, né? A Usaflex ela tem um propósito muito bacana, né? Na sua criação, no que ela trabalha, tanto em calçado como acessórios. Conta um pouquinho pra gente. Sim, ela já é uma empresa com seus mais de 25 anos de existência e o nosso propósito sempre foi conseguir levar bem-estar e qualidade de vida para a nossa consumidora, né? Ela nasceu com esse propósito lá no passado de ser o calçado confortável e ideal para a jornada da mulher brasileira, para a jornada da mulher global. Então a gente sabe que ela assume vários papéis ao longo do dia, precisa sair cedo, levar o filho na escola, ir para o trabalho, e o calçado precisa acompanhar a rotina dela, né? Não pode comprometer a saúde do pé dela, né? Então a Usaflex existe para isso, para conseguir traduzir isso em bem-estar e qualidade de vida para a nossa consumidora, né? Em qualquer situação, né? Na parte da inovação hoje, né, como você falou assim, eu acho que tem um monte de novidade ao redor do mundo, né? Como que vocês estão enxergando isso hoje dentro da Usaflex? Tem uma equipe, faz acompanhamento, a gente estava falando um pouquinho mais cedo aí que você também tem a parte do digital, né, que tem essa, né, justamente pensando nisso, que até inclusive está em São Paulo, nem está aqui em Porto Alegre, mas conta um pouquinho de como é que é o teu dia a dia ali e obviamente o que vocês estão trazendo de novidade. Muito bem. A nossa equipe de inovação é uma equipe dedicada a isso, né? Importante, né? Mas temos também outros comitês internos ali com colaboradores que têm parte do tempo dedicado a isso, né? Porque hoje a gente... É legal, isso que é legal para todo mundo que está ouvindo também, assim, tem uma equipe dedicada de inovação, certo? Acaba precisando. Sim. Eu sou muito defensor disso. Né? A gente já trabalhou com outros modelos assim de só ter o comitê de inovação ou só ter uma pessoa dedicada, e esse modelo híbrido acaba sendo positivo, até porque não precisa ter um time enorme, né? Mas se tiver pessoas que realmente botam o projeto debaixo do braço e orquestram isso lá dentro, que conseguem ser facilitadores, esses caminhos funcionam muito bem, né? Porque o modelo de ter um comitê com pessoas que têm parte do tempo dedicado à inovação funciona até certo ponto. Mas no final do dia as pessoas também têm outras atividades, né? E elas são concorrentes com aquele tempo, né? E dentro da inovação tu acaba te envolvendo com diferentes atividades, né? Desde conseguir analisar essas tendências a nível global, que existem e todo dia estão sendo lançadas coisas novas, né? Desde materiais, polímeros, tecnologias que podem te ajudar. Hoje a IA está muito forte, né? E a gente vem tentando traduzir isso para rotinas diárias ali que podem dar uma aceleração ainda maior para o processo de desenvolvimento, né? Mas também traduzir isso em produtos físicos ali é uma parte bem relevante do processo, né? Conseguir entender, por exemplo, hoje nós temos o InovaFlex, que é o nosso programa de ideias, né? Ele nasceu focado nos colaboradores, onde esse colaborador pode dar qualquer ideia, né? De qualquer solução que ele entenda, ou tem um problema, ele pode trazer uma ideia de como resolver.
os 5 maiores pontuadores são premiados no final do ciclo. Legal. Então já vem gerando resultados de redução de custos, melhoria e tudo mais. E ano passado a gente expandiu esses módulos para fornecedores e também para lojas franqueadas. Nossa. Pô, E isso nos deu muitos inputs, né? Tu conseguir abrir isso para as franquias permite que a gerente que está lá na ponta, a lojista que está lá na ponta, consiga trazer essas percepções de quem está em contato direto com a consumidora, né? que tá ouvindo o cliente o tempo todo ali, Exatamente. sabe o perrengue que tá passando. É bem isso, né? Tipo, o que tá faltando no nosso portfólio? Pô, a cliente chegou aqui, ela tá, sei lá, com um problema no pé, sei lá, um neuroma de Morton aí. Precisa, tem uma procura alta e a gente não tem solução. Não tem como você desenvolver alguma coisa? Ou com até uma ideia de solução, elas podem trazer, pô, a gente testou isso aqui na loja e funcionou. Reduziu o custo e tudo mais. Então, ter esse contato direto, né, com nós ali do P&D, com quem realmente pode dar cadência, faz todo sentido. Né? Quais são os maiores cases que tu tem disso, na parte de inovação? Que eu sei que tu já falou, por isso que eu te perguntei. Tem vários cases positivos. É, justamente. Eu gosto de comentar um que meio que inaugurou toda essa questão de inovação lá na empresa, né? Era até anterior a eu estar dentro do papel de gestor, né? Foi lá em 2012, né? A gente recebia muitos comentários via saque e tudo mais. Pô, tenho Joanete, não consigo usar o sapato o dia todo para trabalhar. O que vocês vão fazer para resolver? Não eram poucos comentários, eram vários, né? Pensa, a mulher precisa usar um escarpão para trabalhar, tem o Joanete ali. Não é algo que acomete só uma faixa etária. Hoje tu tem o Joanete em diferentes graus para várias pessoas, né? Principalmente se você né, faz muita atividade física, acaba em algum momento também desenvolvendo isso, né? E até o sapato inadequado ajuda a desenvolver com o tempo, né? Pode ser. Ou é hereditário também, tem vários fatores. Tem um monte de fator, né? O fato é que ela precisava usar o escarpão e não estava conseguindo, né? Entendi. E aí a gente começou a colocar a cabeça para pensar o que a gente pode fazer para resolver, digamos assim, né? Uhum. Aí colocamos elásticos nas laterais do sapato, onde é que fica a região do Joanete. Ela calçava, aquele elástico se adaptava à região do Joanete. Olha só. Ela não sentia dor, conseguia usar o escarpão o dia todo. E aí nasceu o primeiro calçados para Joanete do Brasil. E a gente tem no portfólio até hoje, representa um share bem relevante, né? E veio de uma demanda do consumidor. Veio uma demanda do consumidor. Aí tá a importância de conseguir escutar a demanda, e eu sempre uso muito a palavra dor, né? Porque a gente usa no mundo da inovação. No caso daí, entender a dor mesmo. Né? Justamente, e o que tu está trazendo também, até para a gente facilitar para os nossos ouvintes a questão de inovação, que às vezes existe uma ruptura da palavra de que inovar é criar algo que não existe. E a cerne da palavra, inovar, é fazer aquilo diferente daquilo que já é feito. Então, temos um problema, qual a solução nós fazer? Isso já muda o jogo. E acho que a Usaflex entendeu muito bem isso, tem feito grandes cases com essa parte, né? Então, desde aquele momento, daquela epifania, digamos assim, né? A gente começou a pensar quais outros problemas que afetam o conforto que a gente pode estar buscando resolver no mercado, né? E tem uma vantagem que eu acho que o Olifas tinha comentado, é justamente isso, né? Você tem aqui a parte do varejo, que obviamente recebe muito input, mas ao mesmo tempo você tem a vazão de você ser um produtor, né? E de ter uma vantagem de você desenvolver isso. Então, assim, como foi para você desenvolver esse conhecimento do varejo e também, eu imagino que você deve atuar na produção ali, de vez em quando fazer reunião com o time lá, para poder desenvolver isso? Direto, a gente precisa captar essa necessidade, né? Captar a dor e entender e estudar de que maneira resolver isso. Por exemplo, vou usar o caso do calçado que respira o tempo todo. A gente tem também, né? Que é a nossa tecnologia Ativar. Tá fazendo muito sucesso no sellout e tudo mais, né? Então, ela é um calçado que respira o dia todo, porque a gente sabe que no Brasil faz calor, faz verão, em várias regiões o ano todo também, né? Então, como a gente deveria resolver? E precisa ter perfuras na sola. Tá, mas não pode entrar água. O que a gente faz? Coloca uma membrana que consegue fazer a leitura do que é água e o que é ar. Tá, mas e aí, quando o ar tá lá dentro, como é que ele gira? Você tem que ter uma expertise na palmilha, cada vez que você pisa e circula. Caramba. Um forro que consegue absorver mais rápido a umidade. Beleza, a gente conseguiu reunir tudo isso no pacote. Como transformar num calçado que tem design, que seja bonito e que também não seja caro, que tenha um PDV atrativo, né? Então aí também tá o desafio. E que não seja restrito só a pessoas que sentem aquilo, né? Porque vai que a pessoa gostou do visual, não pode ser um restritivo, só quem tem, sei lá, muito calor nos pés pode usar. Não, todo mundo precisa encontrar o produto desejado ali na ponta, né? Sendo confortável, sendo bonito e, obviamente, sendo... resolvendo um problema. Isso aí. E isso também traz vocês também criando novas tecnologias também para o mercado, ou vocês são referência em alguns pontos para outros?
Temos sido. Felizmente a gente tem conseguido trazer novidades assim que são pioneiras no mercado. O próprio Joanetes foi um caso lá atrás, né? Isso aí é bem legal, pô. Com certeza. E funciona até hoje, né? Tem muita procura dentro das lojas até hoje. Até hoje estava vendo uns dados de sell-out ali. Nós criamos agora recentemente, né? O pessoal trouxe para a coleção um tênis que também tinha aplicação de Joanete. É um dos modelos mais vendidos. Então mostra que ainda é relevante, ainda existe demanda e você precisa suprir ela, né? Mesmo não sendo uma mega novidade, mas do ponto estético é uma inovação. Sim. E traz o resultado lá na ponta, consegue converter a venda e isso é importantíssimo, até pelo momento que a gente passa no varejo, né? Mas nós temos outras soluções, né? Tem o Ativar, tem o Impulse, com a aplicação de nióbio numa das partes de sapato. A Usaflex foi a primeira empresa no mundo a usar o nióbio numa parte. Que é como é que é? Minério, né? Minério que tem no Brasil, né? Isso. Inclusive. E ele tem essa intenção de dar mais resistência a peças e tudo mais também. Partir de uma necessidade de estudar com profundidade, criar um sistema, o que a gente tem que fazer? Precisa ter uma resistência maior. Para onde é que a gente vai? Então, todo esse processo aí de desenvolvimento, mas sempre com foco na consumidora, o que a gente quer entregar para ela, né? E vão ter mais coisas. Recentemente a gente trouxe o ETPU, que é um tipo de solado muito descolado, né? E vão ter mais outras coisas também, graças a Deus. O desafio hoje maior é no varejo ou é na indústria? Para poder desenvolver. Eu vou te dizer que é conseguir balancear as duas, né? Porque você tem as necessidades do varejo, né? E felizmente a gente tem conseguido adequar bem o nosso portfólio, né? Legal. Sempre com essa troca, né? Com as áreas, seja com multimarcas, seja com franquias, então a gente tem toda uma área de inteligência lá dentro da empresa que também dá esse suporte e junto do P&D consegue balancear bem isso. E também balancear com a produção, né? O que vamos produzir para, querendo ou não, você tem toda a estrutura fabril que você precisa manter. Então também não dá para esquecer esse lado, né? Tem que buscar o equilíbrio de todos os lados. E é muito legal o que tu fala, né? Que hoje tu tem vários setores que estão junto, trabalhando em conjunto, né? Antigamente ainda a inovação era vista como a área dos malucos da empresa, né? Pois é, os professores Pardal. Eu vou lá no laboratório ver o que estou inventando. E não, hoje é uma necessidade. E ter essa organização é importante. Como é que a Usaflex tem, tu disse que até tem esse processo, que ela vem cada vez mais se organizando, né, nesses clusters para poder ter uma base bacana, para poder cada vez mais até expandir o mercado. Até depois pode trazer esses números de quantas lojas tem, inclusive fora do país também. Não, e é interessante a necessidade, quanto mais você precisa contar com colaboração, que eu sempre digo, inovação é colaboração. A gente não consegue fazer nada como área de inovação se não tiver todo o apoio de engenharia, do P&D, dos designers, da área comercial, da área de inteligência, da área fabril. Precisa estar conseguindo cadenciar e balancear todas essas parcerias lá dentro, né? E a inovação é uma necessidade, né? E ela não passa só pelo desenvolvimento de produtos, mas também a melhoria de operações, né? Muitas vezes a gente está envolvido até com a própria importação de alguns insumos, algumas necessidades que a gente tem para conseguir suprir essa demanda do varejo, da consumidora lá na ponta. Então, de novo, não é aquela parte romântica que a gente está sentado lá falando de IA o dia todo, de robô, é muito pelo contrário, né? A sustentabilidade, a gente também está bem envolvido, né? É uma necessidade, porque gera resultado, né? Sim. Então, eu sempre falo, cara, a inovação ela tem que estar acompanhada de resultado, né? Então, a gente sempre tenta desmistificar isso. O que vai gerar e o que é prioritário para a companhia agora, dentro do planejamento dela? É focar o esforço em conseguir balancear o melhor PDV, melhor custo-benefício e o produto mais atrativo. É ali que a gente vai trabalhar. O Olifas fez uma pergunta boa, assim, em relação à estratégia de expansão. Então, lógico, né, a gente está falando muito de fábrica, mas eu imagino que você deva também ter produto importado ou alguma coisa. É 100% nacional, ou seja, você não tem nada que é importado? É tudo feito aqui no Brasil? Cara, a grande maioria é feito no Brasil, como a gente tem as fábricas aqui no Sul, né? Todas as nossas unidades são aqui no Sul. A gente tem apenas... No Vale do Paranhama, né? Isso aí. A gente tem unidades em Igrejinha, que é a nossa matriz, Parobé, uma unidade bem grande, Dois Irmãos e Campo Bom. Para quem não conhece, e para localizar que é mais fácil, tu vai a Gramado, tu passa na frente. Passa do lado da Usaflex, né? Isso aí. Deve ter visto, foi a Gramado, passa coladinho ali na nossa matriz, né? E ali junto da matriz a gente tem um CD também, né, que foi inaugurado em 2023, se não me engano. Também tem um centro de distribuição no Espírito Santo, que funciona bem para o e-commerce e tudo mais, né. Mas a gente hoje importa alguns insumos que são estratégicos, né. Por exemplo, tem algum momento do ano que eu não tenho capacidade de costura, nessa época que a gente faz muitas botas, por exemplo.
porque nosso sapato é de couro, a grande maioria dele tem várias etapas, é bem artesanal, então acabo importando também algum tipo de material ou peça manufaturada, né, que eu consigo ganhar esse tempo de costura, mas a maioria são insumos que são importados, coisas que eu não consigo no Brasil, né. O ETPU foi um caso, que ele é aquela bolinha de TPU, que é expandida, cada uma delas recebe uma expansão, você junta elas e forma um solado. Não tinha no Brasil. Esse insumo ainda não existe, agora que vai ter a matéria-prima. Então tive que desenvolver com o fornecedor da China, fabricar lá, com o design daqui, e trazer e gerar isso para esse valor para a consumidora, né? Então, porque não tinha aqui realmente, né? O P&D no Brasil ele ainda também está escasso em alguns processos e tudo mais. Então, se você quer estar na vanguarda, tem que estar olhando também para centros de pesquisa e até para conseguir reduzir custos, né? Tu consegue dirimir muitos custos disso. Por exemplo, existem muitas matrizes, né, onde você faz solar e tudo mais, que ainda não temos a expertise no Brasil, ou não tem maquinário necessário, ou ele é muito caro para investir. Então, você conseguir usar essa estrutura de fora para trazer o que é diferente, o que é inovador, que vai ser teu chão daqui a um tempo, também é uma estratégia boa, né? E funcionou bem, o ETPU ele girou super bem nas lojas, né? Então, e temos novos lançamentos previstos e caiu no gosto da consumidora, né? Conseguiu gerar valor para a vida dela, né? E dando um pulo agora para essa parte também digital, que é legal, como é que tu tem visto hoje o movimento na parte de inovação, principalmente com as ferramentas que tem de inteligência artificial, na parte também do comércio online? Como é que tu tem visto esse futuro dessas novas ferramentas que estão vindo para ajudar na parte de inovação? Eu vejo de uma maneira muito positiva, né? Porque cada vez mais a gente cria esse relacionamento de longo prazo com a consumidora, né? Não só ofertando produtos para ela, mas entendendo qual é que é a demanda dela e sendo bem pontual, né? Mantendo essa relação. E isso a gente preza muito na Usaflex, de manter uma relação com a consumidora, né? Seja através do sucesso do cliente ou de todo o aparato digital que a gente tem, omnicanalidade e tudo mais, para gerar o menor possível de fricção nessa jornada e gerar o maior valor possível, né? Então vejo que cada vez mais a inteligência artificial vai conseguir facilitar essa jornada, entender bem o que a consumidora quer e também facilitar o trabalho do P&D, com mais dados, com mais informações. Porque informação é tudo, né? Desde que a gente conseguiu, e a gente visita muita loja também, a gente roda muito campo, né? Não só a nossa equipe de P&D, mas o nosso CEO, todos os diretores também vão muito a campo para entender realmente o que está acontecendo no varejo, não só nas franquias, mas também nas multimarcas, onde estamos inseridos, em lojas internacionais, em países aqui da América Latina, onde tem uma boa inserção. Então esse trabalho é feito e é muito proveitoso, né? E tu consegue conversar com quem está lá na ponta, entender o varejo, entender as demandas da consumidora, onde tu pode posicionar, e isso faz todo sentido. São quantos pontos de venda hoje, Alexandre? Hoje tem mais de 7 mil no Brasil, né? O número exato eu não sei, porque a gente passou por um reposicionamento de multimarca, passou também novamente a ter uma ótima inserção nesse segmento que é tão importante, né? Então tem expandido rapidamente, né? Com alguns produtos que foram criados, né? Cara, bastante, hein? E franquias são mais de 350, então também estamos bem distribuídos em todo o Brasil, né? Todas elas com o padrão. E é legal que esse padrão também, né, de visual de marca, de branding, ele é muito forte, né? Eu comentei antes contigo que, tava passando rapidamente no Rio de Janeiro, né, de um VLT no centro, e a loja de vocês, né, ali no meio, ela se destacou pela questão do cuidado visual. E como é que tu vê essa questão? Porque se fala muito de digital, se fala muito de ferramentas que tem, mas a parte do varejo físico também tem tido uma força muito forte. Não Total. Tem? De testar essa inovação, né, que você está trazendo, porque às vezes a pessoa nem sabe direito. Assim, beleza, pode ser nióbio, ok, mas deixa eu pegar o produto. O cara pensa ali, minério, deve ser pesado, né? Não deve ser legal. Ou não entende. Não entende. O cara botou uma pedra no tênis, ficou mais leve. Isso, né? Cara, a presença do varejo físico e a necessidade dele é extrema, né? Eu vejo sempre de maneira muito positiva, porque quando a gente fala em relacionamento, é ali que a consumidora consegue ter uma experiência bem customizada, né? E na Usaflex a gente preza muito por isso, né? Por essa experiência dentro da loja, para ela ir lá se sentir bem, ela é bem atendida. Todas as vendedoras, todas as gerentes passam por intensos treinamentos. A gente tem uma universidade corporativa com foco em treinar ela em atendimento e tecnologias. Então sempre tem vídeos explicando, a tecnologia faz isso, é para tal consumidora. O treinamento é bem intenso nesse sentido, né? E até comentando, né, a gente tem um evento anual que acontece, que é o Encontro de Gerentes de Franquias. Está acontecendo hoje e amanhã lá em Gramado. No passado foi no Rio,
ano que vem, não sabemos em que parte do Brasil, né? Onde se reúnem as gerentes das franquias das lojas aqui do país, né? Para que elas recebam um novo treinamento, palestras, entendam o momento da marca, tenham acesso a conteúdo, se preparem para essa época do varejo, do final do ano que é tão importante, né? Onde você também tem uma boa circulação. Então, é um evento onde a gente traz todo mundo para cá, conta com o apoio do franqueado também em liberar essas gerentes. Elas chegam super empolgadas de volta na loja para fazer a diferença lá nesse segundo semestre, digamos assim, né? Então, a gente sempre faz votos desse encontro presencial acontecer, exatamente para que elas saiam com tudo na ponta da língua, né? Com os principais lançamentos, com o que vai ter ali para frente, para conseguir encantar a consumidora lá na ponta, né? E perguntando a partir da parte de sapatos e tudo mais, a gente sabe que na moda muitas vezes tem a questão da coleção, de estação. Sim. Como é que funciona na parte dentro da Usaflex, essa parte de coleção? Vocês têm quantas coleções sai por ano? Sim, é uma loucura, na verdade, no dia a dia, né? Falta tempo, falta horas e tudo mais, né? Mas sempre dá certo no final. A gente tem cerca de 8 coleções, né? 8 coleções? 8 coleções. Caramba, a gente falou um pouco mais, 6 era bastante. A gente vai otimizando também algumas, juntando, desenvolvendo junto, sim, né? Uhum. Mas tem épocas do ano que você não pode perder, então precisa estar sempre desenvolvendo. Porque a moda cada 2 meses, mais ou menos? Basicamente dá para se dizer 1 mês e meio, por aí. Algumas que são menores, algumas que são transitórias, né? E de inovação a gente também sempre tenta trazer produtos que contenham essas inovações da Usaflex dentro desse portfólio, né? Algum grande lançamento nas principais coleções do ano, que é o preview de inverno e primavera, né? Ali onde é que você tem as novidades mais significativas, é porque você tem participação em feiras, convenção de franquias, onde você consegue falar um pouco mais delas, né? Aprofundar um pouco mais. E reforço desse portfólio ao longo do ano, né? Exato, e a parte da inovação, na verdade, se ela é bem trabalhada, ela também serve como argumento de venda lá na ponta, né? Precisa, ela precisa ser, a consumidora Usaflex é tão fiel que ela sempre chega na loja pedindo novidades, né? Uhum. Ela espera novidades da gente. Que tá dando DNA da empresa, né? Exatamente, a gente tem que ter uma nova solução de conforto para ela, né? Uhum. Então faz parte do nosso DNA e dá bastante correria, digamos assim. Ela tá, se não chegar lá, não tiver novidade, aí pode ser que de repente tenha essa fricção que você tinha comentado, né? Se não tem algo novo ali para eles, ela acaba falando, beleza, já vi esse produto aqui, talvez não se encante, não se engaje em comprar mais produtos. Né? Mas tem os best-sellers, aqueles que vendem sempre, sim. que ela sempre busca. E aí né? eu acho que aí vem essa questão de talvez ter tanta coleção, né? Porque tá sempre renovando o visual, porque a tecnologia talvez não tenha uma escabilidade tão longa. Ter várias tecnologias, no caso. E tu consegue adaptar elas também para diferentes produtos, né? Por exemplo, eu lanço um tênis, depois eu tenho a missão de conseguir acoplar ela de alguma maneira num escarpão, numa sandália, para trazer esse benefício em diferentes ocasiões de uso, né? Do teu ponto de vista de inovação, olhando para o mercado, não necessariamente na concorrência da tua área, mas, por exemplo, nota que as empresas estão começando a acordar para a parte da inovação, entender que inovação não é professor Pardal, mas sim uma necessidade de evolução desse momento? Eu creio que elas estão precisando fazer isso, né? Até porque quando a gente fala hoje em dia de automação e de conseguir otimizar, não é tanto pela parte romântica da coisa, né? É por necessidade, né? Porque cada vez mais você tem disputa por mão de obra, por pessoas estarem trabalhando contigo, fuga de cérebros da região e tudo mais. Então e também a necessidade de cada vez escutar melhor do consumidor e traduzir isso em soluções que façam sentido para a vida dela, né? Então as empresas precisam cada vez mais entender a inovação não como algo romântico, algo estático, né? Mas uma ferramenta que consiga traduzir, né? Eu sempre uso esse argumento do sapato confortável, né? A gente nasceu como uma empresa de conforto, mas a consumidora hoje quer também ter os argumentos de moda naquele produto ali. Ela quer estar na moda, né? Tem que ser confortável e bonito, né? Então hoje o nosso calçado é lindo e também é confortável. E a inovação faz esse trade-off, digamos assim, está no meio tentando equilibrar os dois mundos e a tecnologia serve para isso, né? Para conseguir tornar ele modal, bonito, usável, assim, que ela queira realmente comprar, compartilhar. Isso aí, vocês podem ver, as nossas campanhas estão cada vez mais modernas, as garotas propaganda que a gente utiliza também. E para isso a tecnologia existe, para tornar ele confortável. E acho que, a exemplo disso, muitas outras empresas vêm fazendo esse movimento também, né? Você trabalha com influenciadores, assim, Tem também, influenciadoras regionais, para conseguir chegar com mais ímpeto em algumas... Com um discurso também, né? Mais customizado em algumas regiões, né? Isso é legal, isso é bacana. E como é que tu tem um case legal, por exemplo, justamente do próprio teu consumidor,
que no fim das contas tem os influencers, mas o teu próprio consumidor satisfeito se torna um influencer, né? A questão dele realmente falar bem do teu produto. Vocês também têm esse monitoramento, porque hoje, no advento do TikTok, todo mundo virou influenciador. E um review bem feito, ele vende um... Vale mais do que... vocês têm um case, pô, do nada vocês estavam lá, alguém, pô, fez um... Do nada veio uma visualização enorme de um cliente que postou algo. Cara, é bem comum a gente receber assim, e elas gostam de compartilhar, seja nas redes sociais, a gente tem um monitoramento e tem um contato bem próximo com elas, né? Pô, comprei os Aflex e mudou minha vida, assim. Então tem vários casos bem positivos que chegam até a gente. Ou compra há muito tempo, vocês estão me ajudando pra caramba. É muito bonito de ver, a gente vê que o nosso trabalho com propósito faz sentido, né? Exato. Então, são N casos, assim, que chegam e... Cara, isso dá uma motivação enorme, né? Porque, de fato, elas compram, elas gostam, usam e realmente faz sentido para a vida delas. Dá vontade de continuar desenvolvendo mais, né? E elas compartilham natural, né? Isso é o mais espontâneo. bacana, é espontâneo. Esse é o melhor que você pagar um influencer, melhor que qualquer coisa. E tu sabe que é muito comum isso, né? A gente fala sobre o poder do TikTok, ele tá mudando toda a parte de como a gente tá consumindo conteúdo, né? E ele ele não é uma mídia social, né? Ele é um canal de entretenimento com conteúdo. E quem tá fazendo os conteúdos são realmente os próprios usuários. Então as marcas que estão lá muitas vezes têm isso, né? Que não estão... Porque já conversamos com marcas que nem tem TikTok, nem tá olhando o que tá acontecendo. E às vezes perdendo um gap muito legal de mercado, né? Então, mas aí o que eu acho legal o gancho da Usaflex que tá trazendo pra gente aqui é isso. Se tu tem no teu DNA ele realmente forte, teu propósito bem definido, acho que a conta fecha no final, né? Com certeza. E trazendo a tua consumidora pro jogo, né? Pelo menos criando esse canal para te conseguir entender qual é que é a percepção dela, né? Porque não adianta a marca ser presunçosa, pô, criei, consegui traduzir as melhores tendências de moda no produto, beleza, ele calçou, tá confortável... Entreguei, acabou ali, né? Não, tem todo outro processo. Como é que ele performou lá na ponta? O que o consumidor entendeu sobre ele, né? O que você pode melhorar? Então, é aquele ciclo eterno de construir, medir e aprender que a gente tem na inovação, né? Tu vai aprendendo e vai ajustando os ponteiros de maneira cada vez mais otimizada, né? Beleza. E nós temos tem um laboratório interno na companhia exatamente para conseguir testar cada vez mais matérias-primas, o calce do produto. Todo produto que sai da Usaflex tem que ter o lobby de conforto, ele é testado, né? Todo produto novo, não só com a menina que faz o nosso calce, mas também com as colaboradoras dentro da fábrica para simular situações intensas de uso. Então, a gente tenta se munir o máximo possível de dados, né? Sim. Dado hoje em dia é importantíssimo, né? Ou seja, para quem trabalha lá, um benefício adicional é testar o novo produto. É bem por aí, né? O pessoal fica esperando, né? E nos ajuda pra caramba. Nossa. É bom para todo mundo. Total. Indo para o finalmente aqui, Alexandre, qual o recado que tu deixa, por exemplo, para os nossos espectadores que estão vendo aí, ouvindo todo esse case de inovação, mas que acha que inovação no seu negócio, independente do tamanho, é algo distante? Que conselho tu dá para esse pessoal que ainda acha que inovação não é muito tocável? Eu dou o conselho de que você precisa começar o quanto antes, qualquer movimento. Vou dar um exemplo. A gente começou em Novaflex com um Forms digital e uma tabela de Excel. E começou a gerar resultado. Sem IA, sem nada. E o mais importante, dar o feedback para quem deu uma ideia. Para as lojas a gente também faz isso para o colaborador interno. Dá o retorno para a pessoa. Se positivo, se negativo, pelo menos dá aquele retorno para dizer para a pessoa, escutei, talvez não fez sentido agora, quem sabe no futuro, obrigado por dar a tua ideia. Porque não tem nada pior que alguém querer compartilhar algo com a tua empresa, ou uma sugestão, uma ideia, e ficar no limbo. Não tem nenhum retorno. A pessoa fica pensando, né? Cara, eles nem deram bola. E nem que eu vou ajudar? E nem vou fazer mais, exato. Então, se você dá um retorno, seja negativo, cara, mas a gente leu, não deu certo no momento, mas a gente foi atrás da informação, tá aqui, por que não deu certo. Dentro da empresa funciona muito bem. Tem pessoas que ficaram até surpresas. Pô, vocês vieram me dar um retorno aqui, né? A gente faz questão de entregar físico o retorno muitas vezes, né? Isso valoriza o colaborador. E com o pessoal que está na loja, a mesma coisa. Pô, eles realmente avaliaram o que eu propus, né? E com a consumidores também vale, né? A gente tem uma parte muito grande ali de apoio que está concentrado no sucesso do cliente, que dá esse retorno para o consumidor. Pô, você compartilhou o seu caso, a gente está te retornando, a gente analisou internamente. Então, esse cuidado é muito importante, né? E a inovação ela se constrói com pessoas, né? Sim, eu sempre digo, infelizmente é com pessoas. Então, você não precisa ser uma corporação grande para inserir contexto de inovação dentro da tua companhia. Hoje tem soluções muito baratas, né?
desde speed datings a hubs de inovação, onde você consegue conectar. O importante é você ter bem claro o que eu quero fazer, né? Qual dor eu quero resolver. Eu acho que esse é o ponto. Qual dor, né? E hoje tem uma miríade de opções, né? Desde startups a companhias maiores, POC que sai de graça. Então, se você tem um problema bem claro ali, fica bem fácil. E se tu não tem um problema claro, também tá tudo certo, né? Exato. Tem gente para te ajudar a clarificar eles, né? Para ir pesquisar. Exatamente, né? Então não tem tamanho, né? A inovação ela precisa realmente, você precisa dar o pontapé inicial e ela gera resultados no curto prazo, com certeza, né? Isso é muito importante. Acho que fica uma marca muito forte, tu falou, que é a questão de que a inovação precisa ter resultado. Inovação é resolver um problema. E se não resolver um problema e não ter resultado, ela não faz sentido. Daí é só dispêndio de dinheiro, né? Às vezes as pessoas, inovação, a galera só vai em evento e troca ideia, né? Cara, não é por aí, né? Ela precisa gerar resultado, né? Precisa estar bem conectado com o planejamento da empresa, onde é que ela quer chegar, qual é que é o planejamento estratégico. E nesse sentido, o apoio da direção também é importantíssimo. Importante. Qual direção a gente vai dar para a nossa inovação? O que a gente espera daquele grupo ali, Que legal. daquela equipe? Quando isso está bem azeitado, tende a funcionar bem e gerar valor, que é o mais importante na inovação, né? Muito bom. Temos Excelente, então, né? Muito bom. Muito Show bom. de Parabéns aí, Alexandre, pelo trabalho. Não, que isso, é E um apresentar. trabalho de todo mundo lá na companhia, né? Esse esforço de todo Obrigado. mundo. Obrigado pela tua legal. presença aí. Valeu. Não, eu que Obrigado. agradeço o convite em nome da Usaflex, é um prazer estar aí. Excelente. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Esse é o podcast Central do Varejo.